Olá! A última sessão da Câmara de Vereadores de Teresópolis teve como principal assunto a compra de um prédio por parte do governo municipal que agora está sendo leiloado. Se você não lembra, é aquela situação de um prédio na rua Darcy Menezes de Aragão, número 30, próximo ao acesso da aviação Teresópolis, comprado pela gestão Vinícius Clausen por 6,5 milhões, alguns poucos anos atrás, com recursos do Fundeb, portanto, verba federal para a educação. O problema é que, agora, esse edifício está sendo leiloado pelo Bradesco e pode ser vendido por 2 milhões. Aí você se pergunta, como que a prefeitura pagou 6,5 e agora está vendendo por 2? Na verdade, não é nem a prefeitura quem está vendendo, mas sim o Bradesco, que é o real proprietário do edifício, que havia sido colocado como garantia de um negócio pelo proprietário anterior, havia dívidas e a prefeitura comprou esse prédio mesmo com dívidas e não conseguiu sequer fazer a regularização, só fazendo a consulta da documentação do prédio depois que o pagamento já havia sido feito. Por isso, agora, o edifício está sendo colocado à venda pelo Bradesco, que tomou aí como parte dessa dívida da empresa anterior, da proprietária anterior. Vamos ver aqui algumas falas aí de vereadores sobre a questão. Que já levantava suspeita na época, porque esse mesmo imóvel, adquirido por 6,5 milhões de reais pelo município, era oferecido já naquela época para vários empresários da cidade por 3,8 milhões, doutor Amorim, ou seja, quase que metade do valor pago pela prefeitura. Me lembro também que, a um pedido de informação, que eu já não me lembro quem fez, dizia que o avaliador disse que o imóvel valia, acho que 6,1 milhões e o município achou que valia 6,400, pagou a mais ainda na época, né? O avaliador, o município resolveu pagar um pouco a mais. Não sei se isso era a título de melhorar a comissão de quem estava fechando o negócio ou de quem iria pagar. Dizer que essa irresponsabilidade de não avaliar, e todo mundo já sabia que aquilo ali estava sendo vendido por pessoas que passam por dificuldade financeira e que já aquele imóvel naquela época já tinha problemas jurídicos, já tinha problemas na justiça. E que o município simplesmente ignorou isso. Mas não é só aquele ali. A gente sabe de vários outros imóveis que foram adquiridos para fazer creche, para levar CRAS, e que continuaram abandonados e que a gente denunciou aqui. A gente vê que só tem gente lá para se dar bem, que para comprar uma casa no valor de 3 milhões, eles avaliam 6,5 milhões, bem a mais. E não tem preocupação com documentação nenhuma e faz logo o pagamento. É porque foi para alguém se dar bem, eu não tenho dúvida disso. Porque quando é para a população, como foi no posto de Motas, eles se negam a pagar 300 mil, 240 mil e faz a população inteirar em mais de 100 mil reais, dinheiro tirado da lavoura, da pessoa que planta, do agricultor. Então a gente vê que é um governo de gente bandida que está lá, só querendo se dar bem e fazer negócio. E por causa de 100 mil reais, tirar 100 mil reais da população. Mas aonde tem um valor destinado ao imóvel, eles fazem questão de pagar mais. Porque teve alguém ficando milionário naquele imóvel ali, junto com o prefeito, com certeza. Desse roubo, né? Em relação, porque que vai ser leiloado por 2 milhões e 128. Você paga 6 milhões e 500, não tem dúvida nenhuma que houve, né, fraude grande, fraude de roubo. Não tem dúvida nenhuma. Agora, quem foi ou quem não foi, isso eu não quero nem saber. Mas que vai ter que pagar, vai. Mesmo porque, agora, vereador Rangel, envolve dinheiro federal, né, que é o dinheiro do Fundeb. Isso é Polícia Federal, né? Tem a parte, né, da Prefeitura, mas tem a parte federal. E essa parte federal é com a Polícia Federal, ou Ministério Público Federal. Eu espero que, por todos esses comentários que está acontecendo, a começar por esta casa, né? Foi aqui que nós iniciamos, né, essa denúncia, né? Tem um jornal também que denunciou e continua denunciando.
Bom, agora à tarde a Prefeitura conseguiu uma liminar para suspender o leilão do prédio. Em nota divulgada à imprensa, é informado o seguinte, que o juiz da terceira vara civil da comarca de Teresópolis, Márcio Omo Cardoso, deferiu um pedido de tutela antecipada feito pelo município e decidiu pela suspensão dos efeitos do edital. Segundo a Prefeitura, a Procuradoria-Geral do município entrou com uma ação judicial contra o Bradesco e a empresa Pluma, antiga proprietária do imóvel, solicitando a concessão de tutela antecipada para o cancelamento do leilão. Também é explicado o seguinte, posicionamento da Prefeitura. Apesar do pagamento integral da indenização, o imóvel apresentava uma alienação fiduciária averbada pelo segundo réu, Bradesco, e foi designado para o leilão. E o primeiro réu, no caso a empresa, não fez a quitação do débito após receber a indenização, resultando na alienação, na colocação a leilão desse bem. Esse é o posicionamento da Prefeitura, que diz também que esse prédio foi adquirido para servir como depósito de materiais adquiridos pela Secretaria de Educação. 6 milhões e meio de reais para usar de depósito. Tá aí a resposta da Prefeitura. E ainda está funcionando temporariamente, algumas estão, funcionando temporariamente algumas secretarias no local. Mas é importante frisar o seguinte, gente, essa liminar aí suspende o leilão. Estava marcado agora para o começo do mês de dezembro. Mas tudo isso que foi discutido na Câmara, esse questionamento, como é que se paga 6 milhões e meio de reais em um prédio que no leilão vai ser vendido a 2, com verba do Fundeb. Como é que você compra um prédio e depois que você paga o galpão, o edifício ali, que é um conjunto, tem uma informação que o procurador, só depois que pagou, fez um pedido para saber se a documentação estava legal, segundo aí as denúncias dos vereadores. Então, tudo isso continua sendo investigado. Essa liminar só suspende o leilão, essa venda nesse momento. Ainda assim, o Banco Bradesco pode recorrer. E com toda essa história, toda essa discussão, foi feito também um pedido para que a Prefeitura informe sobre outros prédios, edifícios, outras aquisições aí feitas nos últimos meses. Requer que, após ouvido o plenário, seja encaminhado ao prefeito municipal de Teresópolis o seguinte pedido de informação. 1. A relação dos imóveis adquiridos a partir de 7 de julho de 2018 até a presente data, informando matrícula e endereço dos imóveis, bem como cópia dos processos administrativos de aquisição. 2. A relação dos imóveis adquiridos, informar quais as secretarias foram responsáveis pelo processo de aquisição dos imóveis, qual a origem do recurso utilizados, bem como destinação de cada imóvel. 3. Informar se existem imóveis em processo de aquisição e por parte de qual secretaria, qual verba será utilizada, bem como seja encaminhado todo o processo para finalização da compra. 4. Cópia de inteiro teor de todos os processos administrativos de pagamento das aquisições realizadas a partir de 7 de julho de 2018 até a presente data. 5. Informar se houve participação de empresas de corretagem e pagamento de comissão relação aos imóveis adquiridos pela Prefeitura. 6. Apresentar certidões de ônus reais de todos os imóveis adquiridos. Sala das Sessões, 26/11/2024. O vereador é Fidel Faria. Bom, está chegando aí aquela famosa promoção de fim de ano, onde muita gente aguarda aí, fica naquela expectativa para tentar fazer uma compra aí com produtos com preço abaixo do que é praticado durante o ano, ou pelo menos deveria ser assim, Mas, além de ter cuidado, para saber se realmente o valor praticado é com desconto, é a tal promessa aí do ano todo,
podem haver também estelionatários se aproveitando da data. Está chegando a tão aguardada Black Friday, promoção essa que veio dos Estados Unidos e que o brasileiro adotou. Mas é preciso ficar atento para não cair em armadilhas de falsos preços e de golpes propriamente ditos neste período de grandes promoções. Muitos golpistas se beneficiam dessa data para aplicar diversas fraudes, se aproveitando do desejo de compras aflorado dos consumidores. A especialista do Direito do Consumidor e também professora do curso de Direito da Estácio, Amanda Guedes Ferreira, destaca que entre os mais comuns está o famoso golpe do Pix. Agora, no final de novembro, nós teremos a famosa Black Friday. Entretanto, é muito importante que os consumidores estejam atentos para evitar que sejam vítimas de fraudes. É o que acontece, por exemplo, quando nós falamos sobre o famoso golpe Pix. Infelizmente, algumas pessoas acabam se aproveitando desse comércio mais aquecido, fazem com que outras pessoas que estão interessadas em adquirir certos produtos ou serviços realizem o pagamento mediante transferência via Pix e depois essas pessoas se dão conta de que foram vítimas de uma fraude. Nesses casos, a primeira coisa que você deve fazer é entrar em contato com o seu banco, de onde saiu o dinheiro, e solicitar que o mecanismo especial de devolução, ou seja, o MED, seja aberto. Na sequência, você deve imediatamente procurar uma delegacia. Inclusive, existem delegacias online para facilitar essa comunicação inicial. E depois procurar um advogado especialista em direito do consumidor e em questões que envolvem fraudes bancárias. Durante esse período de vulnerabilidade e de fraudes, é necessário estar atento para se proteger de golpes. Amanda dá dicas para evitar problemas durante a Black Friday. Quer diminuir a chance de você ter prejuízos financeiros nessa época de Black Friday? Então preste atenção nas dicas que eu vou dar a partir de agora. Primeiro de tudo, quando for fazer algum tipo de compra, verifique se aquele site realmente é o site oficial e se é um site seguro. Uma das formas de você verificar é olhando lá no endereço do site. Ele deve começar como HTTPS. Esse S garante uma segurança a mais para sua transação. Além disso, se você utilizar plataformas oficiais, essas que a gente conhece, é muito importante que você tenha ciência que deve realizar toda a fase de transação até o momento do pagamento dentro da plataforma. Então, caso o vendedor entre em contato e solicite que você faça algum tipo de transferência, seja via Pix ou algum tipo de transferência comum, não faça. Uma vez que, se você finalizar aquela compra fora da plataforma, você não vai ter a proteção jurídica que você teria se tivesse finalizado por meio desse canal, por meio desse site de compras. A entrevista completa com a advogada você pode acessar através do nosso site, netdiario.com.br. Lara Benevenuti, para Diário TV. Uma das ações mais importantes realizadas pelo Estado nos últimos anos é a Lei Seca, que tirou de circulação diversos motoristas aí que insistiram na prática de beber e dirigir. E a partir de dezembro, a fiscalização ganha um reforço, sendo utilizados drones para monitorar aí as estradas, as ruas, nos locais antes da parada. Porque o que acontece? Muita gente olha lá, vê que tem uma blitz da Lei Seca, para o carro no cantinho e troca de motorista. Ou depois da blitz, arruma um motorista para levar o carro e quando passa da blitz, ele entra no carro de novo e vai embora. Então, a partir de agora, ficará mais difícil. Esses 9 drones que a gente entrega hoje, o investimento em mais de R$275 mil é para que a gente possa, cada dia mais, dar efetividade ao trabalho da Lei Seca. A gente quer pegar o mau condutor, aquele que está oferecendo a vida para ele em risco, e dizer que a gente vai continuar avançando em tecnologia, a gente vai continuar avançando em preparo, em comunicação, porque eu não tenho dúvida que esse trabalho aqui salva vidas, esse trabalho aqui impede que famílias sejam destruídas, impede que pessoas deixem de ter futuro. Eu queria parabenizar cada um, agradecer esse dia e dizer que vamos em frente.
que a gente tem o Rio de Janeiro para cuidar e vidas para proteger. Mas deveria todos os dias agradecer a homens e mulheres que salvam tantas vidas, não só as vidas dos condutores, mas de terceiros, que ele coloca a vida deles em risco e bota a vida de terceiros em risco. Eu anotei aqui os dados, de janeiro a novembro desse ano, deputados, de janeiro a novembro desse ano, 27.500 motoristas foram flagrados sob efeito do álcool. Quando a gente pega assim, 27.500 motoristas flagrados no efeito do álcool, a gente divide isso pelos dias desses meses, dá uma média de 84 motoristas flagrados diariamente. Imagine o número, 84 motoristas colocando em risco a sua vida e de terceiros. Outra operação realizada pelo governo estadual que interessa bastante ao teresopolitano é a fiscalização de ferros velhos, nessas empresas que comercializam peças de veículos, mas que infelizmente nem sempre primam pela legalidade. Ou seja, você que tem um carro furtado, roubado, ele pode ser desmontado e vendido nesse local como se fosse legal. Por isso, o Estado tem intensificado a chamada Operação Desmonte em diversos municípios. E agora, nesta terça-feira, ela foi realizada na Baixada Fluminense, que aliás pode ter carros de Teresópolis. Quantas pessoas daqui foram assaltadas aí no Rio de Janeiro, no acesso do Rio de Janeiro? E nessa operação de terça-feira, 3 estabelecimentos foram interditados. Ao todo, 16 pessoas foram presas em flagrante, acusadas de receptação do material roubado. 4 carcaças de veículos, 2 motores de motos, uma motocicleta roubada e várias peças sem procedência foram encontradas em 2 desses estabelecimentos comerciais. E detalhe, é o que a gente fala sempre aqui dessa questão de furto de fio, de cabo, de tampa de bueiro. A sem-vergonhice é tão grande que em um desses estabelecimentos aqui de Duque de Caxias foram encontradas caçambas da Conlurb, 15 caçambas da Conlurb lá do Rio de Janeiro que haviam sido furtadas e vendidas para o ferro velho, que comprou lá como reciclagem, mesmo vendo-se o símbolo lá da empresa de coleta de lixo do Rio de Janeiro. Essa sem-vergonhice que não pode. Ferro velho é fundamental, né, inclusive, para fazer a reciclagem, né, tem, com o carro sofre um acidente, bate de frente, mas do meio para trás muita coisa pode ser aproveitada e evita-se que se produza novas peças, mas não pode simplesmente comercializar de qualquer maneira, tem todo um procedimento legal para fazer, senão ficaria fácil, né? O ladrão vai lá, rouba o carro, furta o carro e depois vende para o ferro velho e ele vai lá comercializar como se fosse legal. Isso incentiva a criminalidade, movimenta aí os assaltos, os furtos de veículo. Então, essa operação vem sendo realizada em todos os municípios do estado e quando há flagrantes como esse aí, os estabelecimentos são fechados e os donos presos. Nosso colega Luiz Bandeira esteve no Parque Nacional da Serra dos Órgãos para conversar com a direção da Unidade de Conservação Ambiental, que no próximo fim de semana comemora mais um aniversário e terá uma programação especial. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos está completando 85 anos. Criado em 30 de novembro de 1939, ele é o terceiro parque mais antigo do país e representa um importante marco na história das unidades de conservação brasileiras. O Parnaso é um dos melhores locais do Brasil para a prática de esportes de montanha. Em seus mais de 20 mil hectares, encontra-se a maior rede de trilhas do país, o que contribuiu para que Teresópolis fosse eleita a capital nacional do montanhismo. O diretor do Parque Nacional, Ernesto Viveiros de Castro, apontou os benefícios à conservação ambiental após 85 anos de Parnaso. O parque é uma das áreas de maior biodiversidade de toda a Mata Atlântica, né? Até por esse gradiente de altitude, né, que vai dos 80 metros até os 2.275, então tem uma diversidade de ambientes, de espécies incrível. Mas é importante lembrar que o parque sozinho também não dá conta de proteger a biodiversidade, né? Então a gente tem perda de algumas espécies que necessitam de grandes áreas, porque não existe mais floresta em volta do parque, né? A gente tem as mudanças climáticas aí também afetando, mas sem dúvida ele está muito mais preservado do que estaria se não tivesse Parque Nacional aqui na Serra. E para a ciência, né? A gente tem
várias espécimes, né, da flora e da fauna aqui, inclusive endêmicas, que só tem aqui no nosso parque. A ciência, a pesquisa que é feita aqui dentro do Parque Nacional se beneficia dessa proteção ambiental? Sem dúvida. O parque é um dos lugares com o maior número de pesquisas científicas no Brasil, né? E isso tem muito a ver com a estrutura que o parque oferece, mas também com a diversidade, os objetos de pesquisa que estão disponíveis aqui. O parque protege o objeto de pesquisa e a pesquisa ajuda a proteger o parque também, gerando conhecimento sobre essas espécies, sobre o que é necessário fazer para protegê-las, né? E o turismo também, assim, ele impacta a natureza, mas o Parque Nacional nos ensinou, né, a lidar com essa questão da aproximação da população com a floresta. E Teresópolis passou a ser referência, né, no turismo de montanha, né? É a capital nacional do montanhismo. O que o Parque Nacional tem a ver com isso? Tem tudo a ver, né? Mesmo antes da criação do parque, os montanhistas já estavam aqui, né? A gente tem, por exemplo, a conquista do Deus de Deus lá em 1912, mas praticamente todas essas montanhas da Serra foram conquistadas ali na década de 1930, um pouco antes da criação do parque. Então essa exposição das montanhas também ajudou a criar o parque, e a partir daí sim o parque protege essas áreas para que as pessoas possam ter essas experiências e contato com a natureza, né? Isso é uma das funções dos parques nacionais, né? Promover o contato da sociedade com os ambientes naturais para que elas valorizem esses ambientes, deem importância para a conservação deles e apoiem ações de conservação. O teresopolitano, assim como eu, se sente dono do Parque Nacional, né? E sábado agora tem um evento que vai comemorar, né, celebrar esses 85 anos. Fala um pouquinho desse evento aí. Somos todos donos do parque, né? E a nossa obrigação também é de todos cuidar dele. E agora no sábado, no dia que o parque completa 85 anos, 30 de novembro, a gente vai ter uma programação com o apoio do SESC aqui de Teresópolis, então várias trilhas, oficinas, atividades para as crianças, e também a inauguração de uma exposição de um artista aqui de Teresópolis, que é o Gabor Guess, com quadros inspirados no parque e na natureza da região, que vai ficar em cartaz aí todo mês de dezembro. Fica o convite então, né? O parque está gratuito nesse momento, então no sábado todos podem vir. A gente vai estar de portões abertos para receber todo mundo, comemorar essa data juntos. É isso aí, sempre um bom dia para visitar o Parnaso, mas no sábado será ainda mais especial, né? 85 anos de conservação da biodiversidade, protegendo fauna, flora, permitindo a visitação turística, e é uma data que deve ser realmente celebrada. Esse foi mais um boletim informativo direto da redação do Diário TV. Qualquer novidade antes de um próximo, você vê rapidamente na barrinha de notícias da casa e também nas redes sociais, Instagram e Facebook. Detalhadamente o nosso site, que é o netdiario.com.br. Quem está no YouTube, clique no sininho, se inscreva no canal e fique sempre bem informado. Até breve!